E aí pessoas, e aí curiosos, vocês estão bem? Aqui é Thiago, de novo no Dotsperinto, o canal do software livre. Já é uma vontade antiga minha trabalhar com certos encaminhamentos. E aí uma das coisas que eu mais acho divertido é mostrar como é que se usa o programa. E é divertido mesmo, porque mostra como é que a coisa funciona, como é que a coisa anda, como é que existem pegadinhas e situações específicas para resolver problemas quando é possível. Nem sempre é possível, mas na maioria das vezes é possível resolver. E aí a pergunta é, qual é a ideia de hoje? Simples, aprender a fazer uma thumbnail rapidinho de um vídeo qualquer que você queira fazer no Inkscape. Falou? Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que eu fiz quando abri o Inkscape foi definir um local para guardar o arquivo. Por enquanto ainda não fiz isso. Eu preciso definir o tamanho da tela, o tamanho dessa área branca. Então cliquei aqui no botão à esquerda, o último da lista, e posso alterar o tamanho desse espaço. Legal. Mas o meu tamanho, thumbnail, geralmente tem relação com tela de monitor. Então aqui à esquerda em cima, vou usar uma opção chamada vídeo 720 ou vídeo 1080p. Eu vou usar 1080p, porque é um padrão, hoje é o padrão da indústria. Então voltei à área inicial, resolvi o que eu precisava, ou seja, tenho a minha área aqui. A segunda coisa que eu fiz foi também pegar algumas thumbs que eu já tinha preparado para outros vídeos que eu estava fazendo. Então, o que aqui nesse ponto é, primeira coisa, tamanho das imagens, estão vendo? Independente de qual seja o conteúdo, elas praticamente têm o mesmo tamanho. O que significa? Que metade dela é uma imagem principal da informação, redundantes em alguns casos, e a segunda parte da imagem é, do lado direito, tem algum fundo, ou chapado, ou colorido com gradiente, e as informações textuais. Essa é a sacada. Aprender a trabalhar com esse tipo de informação. Outra coisa que eu vou fazer também, e aqui é só para facilitar o meu lado, como isso aqui está como transparente, de cima, objeto, de baixo, imagem, botão direito, aplicar máscara. E aí eu tenho a separação de uma imagem que eu precise. Eu estou fazendo um corte específico para facilitar extrair a imagem da imagem original. Se precisar fazer isso em outras imagens, você também pode. Se quiser uma imagem horizontal e usar essa imagem na vertical e fazer um novo corte, pode fazer à vontade, não tem problema nenhum. Que é só separar as imagens que eu preciso. Depois que eu separo as imagens, facilita o meu lado. Por quê? Porque eu tenho as informações básicas daquilo que para mim é importante. Pode não parecer muita coisa, mas é bem legal ter essas imagens aqui separadas. Como eu estou falando, fiquei aqui um tempo no Amapá para fazer um concurso público, então também acho interessante fazer o seguinte, usar as fotos de referência. Fazer uma thumb geral para a quantidade de vídeos que eu fiz aqui da região. E aí vão me perguntar, Thiago, por que você fez esse retângulo? Porque precisa de um fundo branco. Mas JPEG dá fundo branco. Sim, qualquer JPEG que for feito por qualquer arquivo, ele vai criar automaticamente um fundo branco. Mas JPEG perde qualidade e PNG não. Então eu vou exportar esse arquivo, essa imagem, como não JPEG, mas como PNG no final do processo. Se eu quiser tirar essa imagem da máscara, botão direito e eu tenho a imagem de volta ao normal. Eu quero deixá-la mais vertical para facilitar o meu lado. Aplicar na máscara. Eu vou fazer uma coisa aqui, botão direito também, selecionei o quadro branco e bloquear o objeto. Selecionei as 5 imagens e joguei para cima, todo mundo. Por quê? Porque na hora de trabalhar eu estou por cima do quadro branco. E aí sim, eu vou trabalhar aqui uma coisa, pode ficar interessante, que é isso aqui. Eu vou trabalhar só a imagem de coisas importantes na região do Amapá. O Marco Zero do Equador. Esse Marco Zero eu acho que eu vou deixar aqui desse lado. Para quem não sabe, o Marco Zero do Equador é onde a linha do Equador corta a cidade de Macapá em cidade norte, cidade sul. Isso é bem bacana. Existe o Museu Sacaca, que é um museu realmente bem bonito da região. Eu gostei bastante desse museu. Tem um vídeo legal aqui no canal que pode interessar a alguns. Aqui ficou estranho, então vai ser o que? Eu vou pegar essa ideia aqui do Museu Sacaca e vou deixá-la como divisória, tá vendo? E Bioparque eu vou cortar de novo esse negócio, retirar da máscara, fazer de um jeito que só apareça o quadro do Bioparque. E aí vai começar a nossa brincadeira. Na verdade já até começou, mas aqui eu vou deixar como início da brincadeira e vou reduzir o tamanho dessa imagem. Para quem conhece a região, vai entender rapidamente os locais que eu estou apresentando. Até porque o morador daqui conhece os pontos turísticos da região. Para o turista em si, é muita novidade. É muita coisa
diferente que vai ter para ver aqui, porque realmente não é algo comum acontecer. Depois que eu fiz isso tudo, aqui eu posso fazer duas coisas. Continuar trabalhando na dimensão horizontal dele. Distorções são possíveis? São. Recomendados? Não. Isso é uma coisa. Recomendado? De jeito nenhum. Não faça isso. Mas, se for para ocupar espaço, eu acho que vale a pena. Recomendações do design. Não crie distorção. Vai causar problema. A melhor coisa que você tem é refazer os cortes e definir uma área mais escura para o que você quer. Então, por exemplo, eu vou colocar um outro retângulo aqui e vou fazer uma coisa que vai me ajudar. O que é? Eu vou dividir esse espaço e vou colocar essa divisão de espaço em 3. Vou criar uma regra dos terços aqui. Em relação ao original. Eu tenho uma área 2/3 de texto ou 2/3 de imagem e centralizado. Ou seja, tem uma área no centro que facilita entender onde é que vai ficar o centro geométrico dessa imagem. Geralmente o centro geométrico ele está um pouquinho acima do meio, um pouquinho à esquerda ou à direita em relação ao meio. Como eu criei essas linhas, então isso daqui me ajuda. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho duas opções. Primeiro, trabalhar a regra dos terços desse jeito, e aí vai criar uma distorção vertical, o que seria o mesmo de mantê-lo grande e fazer assim na horizontal, ou então, que também é outra possibilidade, é refazer os cortes. Então, por exemplo, eu tenho o marco zero do equador, retirar da máscara. Eu vou diminuir esse corte, já que está todo mundo próximo de altura e de largura, então vou refazer esse corte e colocar no lado esquerdo. No Museu Sakaka, a mesma coisa, retirar da máscara e vou deixar apenas a porta do museu, que é o que me interessa. Só que aqui acontece uma coisa curiosa, que pode me ajudar. Tanto o museu quanto o bioparque só estão os nomes, então vou melhorar esse corte da informação do bioparque. Se você quiser não usar o espaço inteiro, mas só o pedaço que interessa, isso também é possível. Selecionei os dois, apliquei a máscara e, opa, já ficou um pouquinho melhor. E olha só, já tem uma coisa mais adequada. Ah, mas está fora de posição, está fora de escala. Não se preocupa, tudo é resolvido. Tudo é possível de ser resolvido. Legal. Resolvido mais um pedaço. O carinha aqui está certo, esse carinha aqui também, só que agora eu vou fazer uma outra coisa, eu vou diminuir um pouco mais esse corte, que isso daqui me interessa. Existe aqui, pelo Museu Sakaka, situações específicas de ver, pelos arquivos antropológicos da região, urnas funerárias em formas antropomórficas. Isso daqui é uma urna funerária. E aqui também, eu vou fazer uma coisa aqui que pode ajudar, que eu vou deixar apenas metade da entrada da fortaleza para gerar o retorno que eu quero. Só que existe outro problema. Eu ainda tenho uma área muito grande aqui à direita e a fortaleza não ficou tão bacaninha quanto eu queria. Então vou fazer um corte melhor, vou jogar até a esquerda, pegar só a fortaleza, só a entrada, aplicar máscara e beleza. Eu tenho então 5 coisas aqui informando que é da região. Dá para melhorar esse corte. Então vou retirar da máscara, vou afinar um pouquinho mais isso aqui, essa foto aqui é dos fundos, tá? Do lado de frente a escada está do lado esquerdo, dos fundos a escada está do lado direito. Significa o quê? Que o sol está batendo de frente, então a sombra está para trás. Neste caso aqui então ele tirou dos fundos, das costas do monumento, para facilitar ver as cores do objeto, que foi uma sacada de fotografia. Outra coisa que eu posso fazer é definir esse espaço aqui como sendo importante e colocar esse carinha aqui. Pô, pode? Pode, dá. Então vou até fazer um outro corte mais diferente aqui ainda. Os amapaenses não vou gostar muito, mas isso daqui é necessário. Mas apareceu o monumento, que era o que eu queria, e eu vou deixá-lo aqui em cima, porque tem todas as informações que eu quero. E aí, quais 5 informações visuais que são necessárias? Vamos ao texto. Seleciona todo mundo e Ctrl G para deixar protegido. O texto está em Mongolian Byte, aqui em cima à esquerda. Qual é a ideia? Amapá. Só que eu quero uma verdana. Até a Miriade vale a pena. Miriade é uma letra boa, uma letra bonita. Vou duplicar isso aqui. Esse cara daqui, não vou deixar sem. Tá bom assim. Fiz 2 chamadas grandes, Amapá e Macapá. Amapá é o estado e Macapá a capital. Só que ainda quero fazer uma outra coisa. Uma coisa importante. Eu vou diminuir esse tamanho, selecionar todo mundo, deixa eu ver se tem bold, tem bold aqui, para criar uma coisa chamada hierarquia visual. Visite o Amapá,
Conheço, Macapá. Só que eu ainda tenho que deixar claro que o estado tem a bandeira do estado tem 3 cores. É o azul, é o amarelo e é o verde. Não são essas 3 cores nessas tonalidades, mas são esses 3 matizes que interessam. Eu quero usar como fonte de referência o azul, o Amapá amarelo e Macapá verde. Só que existe um detalhe. A bandeira da cidade do Macapá, de Macapá, no caso, tem vermelho também. Tá? É vermelho, verde e amarelo nas bandeiras da cidade, nas cores da bandeira da cidade, e o estado é verde, azul e amarelo. Então tem 2 cores aqui que fazem diferença, tem alguma relevância nesse quesito. Eu vou manter azul e verde no estado e verde e vermelho na da cidade. Por quê? Porque faz diferença. Quem unifica as 2 informações é a letra e as cores da informação. Só que eu continuo não gostando disso. Acho que está muito estranho, sabe? Porque tem uma marca aqui de um jeito, outra marca aqui de um jeito. Parece que está faltando personalidade na marca. Ou pelo menos na proposta do trabalho. O que eu estou sentindo falta é uma coisa que eles têm aqui que eu achei muito legal, que é um grafismo lindo da região. É um grafismo que tem origem, pelo menos tem muita influência da cultura marajoara. Para quem não sabe, Macapá fica do outro lado do Amazonas, só que ela tem uma influência muito grande da cultura de Marajó, da cultura marajoara. E essa cultura é interessante. Isso daqui é o grafismo deles. Só que isso daqui está meio quadrado, está meio retangular, ele é mais quadrado. Então vou dar uma reduzida nisso. Já sei. Deixa eu criar um quadrado. Tá vendo? O grafismo original é quadrado. Ó, quem pensou a equipe Rocket do Pokémon não foi proposital não, tá? Só para saberem. Não foi proposital, foi sem querer. Né? Mas isso aqui começa a ficar possível. Por quê? Porque eu vou usar a estrutura do quadrado como referenciação. Isso daqui vai vir para cá, esses 2 virão para cá. Como é um negócio repetitivo, eu vou manter esse cara aqui, vou até puxar um pouco mais, para fazer o elo de ligação aqui desse lado. Só que não vai ser em cima como muitos pensam, vai ser embaixo. Mas por que embaixo? Porque os caras se ligam embaixo, só por isso. Dentro desse quadradão tem o grafismo marajoara, que era o que me interessava. Selecionei todo mundo. Se quiser caminho, união, pode juntar todo mundo. Se quiser fazer mais grosso, também pode, mas mantendo a proporção do quadrado, que isso é o mais importante. E eu tenho o grafismo da região. Era isso que eu estava achando que estava faltando personalidade. Não parece nada, mas é uma coisa muito legal de ser feita, porque você mostra um respeito à cultura local. Geralmente o grafismo está aplicado na parte de baixo das coisas, só que ele aparece em diversos locais diferentes. E isso eu acho que ficou bonito. Agora, pelo menos, tem aquilo que eu estava sentindo falta, sabe? Posso colocar de qualquer tamanho, porque estou usando a proporção. E a proporção, nesse caso aqui, ajuda a manter a coisa organizada. Função do design. Organizar, hierarquizar e classificar o tipo de informação que se trabalha visualmente falando. Se o designer não é capaz de fazer isso, ele tem um problema. Lembro também que não se usa mais do que 1 a 2 fontes da mesma família na informação textual. Se usar mais de uma fonte, você tem um problema de leigo. Não use mais do que 1 a 2 fontes, senão causa problema. Agora eu tenho algo mais personalizado com relação à cultura local. E Thiago, posso fazer um fundo totalmente focado nesse grafismo? Pode, sem problema nenhum. Só cuidado com a quantidade de elementos gráficos. Pode acabar ficando pesado e o programa travar. Então é necessário salvar com certa regularidade. Como eu estou trabalhando um quadrado, então lembrando números quadrados. 2, 9, 16, 25 e por aí vai, sucessivamente. Para entender números quadrados, que eu estou chamando de quadrado, lembra do tabuleiro de xadrez? Eu tenho um quadrado mais escuro, um quadrado mais claro, são 8 vezes 8, 64. Então 8, peguei esses 2 aqui, dupliquei e inverti. Então tem 2
4, Ctrl G, 8. Tabuleiro de xadrez, tabuleiro de dama, segue esse princípio básico. Tem 4, Ctrl G, Ctrl D, dupliquei, agrupei todo mundo, Ctrl D, tá mais ou menos alinhado. Esse é o grafismo. Se eu quiser fazer qualquer coisa a partir disso aqui, eu posso fazer. Então, uma coisa legal que dá para fazer, eu vou pegar uma estrela aqui de 5 pontas, sempre coloque branco para fazer esse corte, que isso aqui facilita. Coloquei a estrela por cima, selecionei a de baixo, cliquei com o botão direito em cima do de cima, aplicar mágica. Tem aqui o grafismo. A parte bacana também é que eu posso aplicar isso daqui em qualquer coisa. A parte legal é que eu posso aplicar em praticamente qualquer coisa. Eu tenho uma estrela, eu tenho um polígono, eu tenho um quadrado, e que nem vou colocar quadrado, tá? Vou fazer até uma coisinha aqui um tantinho diferente. Vou colocar um losango, que é assim, e eu não vou colocar um círculo, eu vou colocar uma elipse. Ah, por que uma elipse? Porque é mais fácil de entender a forma. Selecionei todo mundo, botão direito no de cima e aplicar mágica. Se eu tiver uma cor diferente da branca, ele vai mudar a cor do objeto que está dentro dessa mágica. Por isso que eu coloquei em fundo branco. E aí facilita para mim. E aqui começa a brincadeira. Eu tenho diversos grafismos sobrepostos, criando uma malha totalmente diferente. Mas eu também tenho as formas básicas, geométricas, que fazem o reconhecimento das coisas. Criou personalidade. Eu vou trocar esse vermelho, esse verde no caso, para esse marronzão aqui. Esse visite e esse conheça, eu vou colocar esse outro marrom aqui. O grafismo, eu vou colocar o marrom do Museu Sakaka. Olha, ele sumiu, tá vendo? E se eu escureço, ele se parece com isso aqui. Então deixa eu pegar um mais avermelhado. E aí eu tenho algo já mais agradável. Jogar esses caras aqui para cima, jogar esses caras aqui para baixo. Isso daqui é só para constar. Se quiser deixar sem, pode deixar sem. Eu acho que não tem tanta relevância. Eu posso até distribuir pelo local só para fazer uma graça. E aí tá a nossa thumb para o YouTube. Seleciono tudo. Na hora de exportar, arquivo exportar. Atenção nisso aqui, ele vai colocar o local de exportação como PNG, mas eu posso selecionar o tipo de arquivo que eu quero fazer. E aí eu posso, tem a seleção, que é o que eu seleciono tudo, tem a página, que é o que está dentro da página, então a seleção pode estar dentro ou fora dessa página, e tem o documento, que é todo o conteúdo que está dentro dele. Aqui não é o caso, eu vou querer só seleção. Mando exportar, e ele vai exportar tranquilamente bem. Falou? Não é nada, mas é algo que ajuda as pessoas a entenderem como usar o programa do Inkscape de uma forma um tanto particular. Em que sentido? Sentido de tem um objetivo específico. Então define esse objetivo para poder chegar no resultado. Eu só usei recorte de imagem, nada mais, e máscaras, e usei formas geométricas para criar o grafismo e uma letra bem específica, ou seja, defini o meu problema. Tá? E a qualidade surgiu de acordo com os ajustes que foram necessários fazer. Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim, mas é uma forma de trabalhar que ajuda. Da mesma forma que eu fiz uma thumb de programas, né, de arquivos, de conversão de arquivos no Krita, também posso fazer diversos outros tipos de trabalhos, tanto no Krita, quanto no Inkscape, quanto no GIMP, por aí vai. É o melhor software para isso? Não, depende do seu objetivo, mas ele ajuda bastante. Mas eu quero só trabalhar desenho e fazer tudo à mão. Pô, uso o Krita, uso o GIMP que, com a mesa de desenho para resolver esse problema. Ah, mas eu quero trabalhar logos, quero trabalhar vetor, que me dão mais liberdade de controle e tal, preciso fazer ajuste fino em diversas coisas. Então uso o Inkscape para isso. Pô, mas eu quero exportar, quero mandar para impressão, vai virar um trabalho legal. Pô, então você pode usar o SVG, salva tudo como curva, manda para a gráfica que vai imprimir o arquivo e a fonte, caso eles não tenham, você tem que mandar a fonte junto e resolve o problema, ou então exporta direto no formato que você quer em PDF e manda para eles, a impressão a laser vai fazer a conversão de cores necessária, então você não precisa se preocupar com isso. Ah não, mas eu vou mandar para alta rotatividade, vou mandar para rotação de 20 mil, 30 mil imagens do mesmo original. Pô, então você vai precisar passar pelo fotolito, passar pela separação de cores. Antes de tudo, tem que virar CMYK, então aí vai ser obrigado a pegar esse PDF, abrir no GIMP ou no Krita e converter as cores, exportar como PDF, exportar como JPEG, fazer um PDF e mandar para o local fazer o fotolito e mandar fazer a impressão disso. Nessas horas, o que eu recomendo é, use sempre 1 a 2 cores no máximo. Quanto menos cores tiver, mais barato fica a impressão. E isso você pode até trabalhar, em vez de uma escala industrial, tipo offset, você pode jogar diretamente para uma silk. E aí, pô, mas eu não vou trabalhar 20 mil, vou trabalhar 5 mil. Pô, então joga com silk, tenta fazer em silk, que é em rotogravura, estilogravura, que a coisa muda de patamar, que pode virar um trabalho diferenciado. E isso é uma coisa legal, é bem bacana, é bem interessante. Como tem imagem,
melhor é a rotativa mesmo, as máquinas de grande formato, de grande tiragem. E aí 10 mil, 20 mil, 30 mil, o fotolito resolve o teu problema e vai jogar para frente o teu trabalho. Mas se não chegar a 5 mil, 2 mil impressões, uma laser pode resolver teu problema, ou uma cor só, um silk, uma rotogravura, uma xilogravura, uma flexografia já iria resolver teu problema. Então, o que tem a ver isso com o trabalho? Simples, não importa o programa que você usa, importa a saída. A partir do momento que você sabe a saída e a tiragem, qualquer programa vai fazer o trabalho, basta saber o programa. Design não pode ficar preso a um determinado conjunto de programas, tem que ficar sempre destinado ao tipo de serviço que é para fazer que o cliente está pedindo. Resolveu isso? Beleza, não importa o programa, você sabe fazer o trabalho, falou? Então, esse foi o Aprende e Faça de hoje, uma nova série que está começando aqui no canal, que já começou meio que devagar e tal, mas que vai mostrar muita coisa aí pela frente, pelos próximos dias, pelos próximos vídeos, que não tem previsão para sair, não vou deixar prazo para sair, porque não é para ter, é apenas, dá para fazer? Dá. É interessante? É, então vai ser uma playlist que vai chegar num nível diferente de resultado, que eu acho que era o que eu estava buscando sempre, desde o início do projeto, do canal, mas eu não estava conseguindo achar, sabe aquela falta de feeling? Estava faltando feeling? Então é basicamente por aí, é nesse ponto que eu acho que estava faltando. Dessa forma eu acho que consigo começar bem, dá para fazer muita coisa. Falou? Então forte abraço a todos, obrigado, curta, se inscreve no canal, compartilha, divulgue, esse canal só existe por conta de vocês. Até o próximo.